Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do Lucrativamente. Esse podcast se destina justamente a buscar conexões de profissionais e futuros profissionais interessados no universo contábil. Temos o prazer hoje de receber Juliano Vendrusco, que está aqui conosco. Agradeço já de antemão. E vou me apresentar. Me chamo Eloy Brandt e sou professor da Antônio Meneghetti Faculdade, no curso de Ciências Contábeis. Juliano, por favor, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nessa nossa interação, nessa nossa conexão, eu pediria para o senhor, inicialmente, fazer uma breve apresentação, sua trajetória, para o pessoal que está aí nos assistindo poder lhe conhecer um pouco. Perfeito, professor Eloy. Primeiro, quem tem que agradecer aqui somos nós, de ter a oportunidade de estar nessa bela instituição e trocando experiências, né? Faz a gente crescer como pessoa e como profissional, né? O Juliano é um cidadão natural aqui da região, aqui da Quarta Colônia, de Faxinal Soturno, que estudou e mora em Santa Maria, mas com fortes vínculos aqui ainda com a região, empresário do ramo contábil, me formei em 90, a nossa empresa tem 24 anos, tive experiência em trabalhar na iniciativa privada, em grandes grupos, que deu a oportunidade da gente enxergar a contabilidade também como usuário, né? E certo. Somos também membros de um grupo de investidores que participa de outras empresas. A principal é o Jornal Diário de Santa Maria, um meio de comunicação local, né, com abrangência em 34 municípios, com experiência em docência, né, na graduação e professor local da Fundação Getúlio Vargas, né, pai de família, certo? Isso nos dá dê bem com a vida. Esse é o principal. Que maravilha, que maravilha. Juliano, por favor, em relação à sua expectativa, lá pensando no Juliano, iniciando o curso de Ciências Contábeis, tá lá no início, e aí ele se forma. Qual era a sua expectativa? Do que o senhor iria trabalhar? O que faz um contador? Qual era a sua expectativa? E quais foram as oportunidades que ocorreram ao longo dessa trajetória toda? Falaste agora há pouco que trabalhaste na iniciativa privada, constituíste uma empresa. Detalhe um pouco mais isso para nós, por favor. Perfeito, Eloy. Sabe que a visão contábil, a expectativa de trabalhar nessa área veio desde o início. A minha mãe teve um pequeno negócio, uma filial de uma empresa de Santa Maria, e ali, com 16 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar os números e ter o primeiro contato com o contador, né? E ali ficou muito claro essa visão, né? Aí, vindo para a faculdade, entrei com 16, me formei com 90, né? 20 anos, né? E vem aquela pergunta que os alunos se fazem. E agora? Me formei, o que eu faço? Isso para mim sempre teve bem claro, tá, Eloy? O que foi o meu planejamento? Inicialmente, trabalhar na iniciativa privada, em empresas. E isso, eu já deixo isso como um legado para os alunos que estão nos ouvindo. Enxerguem a contabilidade como uma ferramenta de gestão, certo? Esse é o ponto que a gente enxerga. Então, eu quis conhecer a experiência na prática, certo? Okay. Esse também é outro. Já estou aproveitando, Eloy, dando dicas para os alunos. Favor. Aproveite um momento da faculdade onde nós estamos tendo a visão prática, teórica, e associem uma visão prática no dia a dia. Excelente. Certo? Essa foi uma visão. Desde o início eu já quis trabalhar na área. Né, trabalhar inicialmente no escritório de contabilidade, depois quando estava me formando numa empresa, num grupo de Santa Maria, o grupo da Veisa, da Planalto, né, galgando degrauzinho por degrauzinho, auxiliar contábil, assistente, atropelando, mas com essa visão de que a contabilidade nos dá a oportunidade, certo, de servir ao empresário nesse segmento de transformar dados em informações. Sempre foi essa a minha visão na contabilidade. Depois fantástico. De formado, eu fiquei mais 10 anos trabalhando nesse grupo, né? E tive a oportunidade, né, de, numa crise, por isso que eu digo que crise gera oportunidades, Eloy. Se quer porque desde a época nossa lá da infância, o Brasil tem crise. Não tem oportunidade para os jovens. Nós ainda estamos em crise. Certo? Estamos ainda. E tem oportunidades. Tem oportunidades perto de nós. O que a gente tem que ver?
é enxergar essas oportunidades e colocar na prática. Então, Eloy, respondendo ao teu questionamento, depois de atuar nessa área, tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio, certo? Eu estava com 30 anos, sem filhos, não estava casado, a hora de arriscar é agora. E aí abrimos, né, a Impacto, né? Porque também numa crise? Porque foi numa crise societária, né, onde 5 irmãos discutem, empresas familiares, certo? Empresas familiares que têm, não vou dizer que é comum, mas é uma particularidade na gestão de empresas familiares, né? Isso também me oportunizou, vou fazer aqui de volta esse assunto, abrir um outro negócio sobre sucessão de negócios familiares e governança corporativa, né? Que permite hoje participar de 5 conselhos de gestão e de família. Mas aí, na contabilidade, na empresa, nós já viemos com esse viés de, por ter trabalhado num grande grupo econômico, grande grupo da nossa região, certo? E já enxergar a contabilidade com esse viés, certo? Essa foi a experiência. Perfeito. Não, eu gostei muito da sua fala, porque inclusive chega a me remeter assim à imagem, eu coloco a palavra crise no quadro, escrevo crise de forma bem ostensiva, né? E aí eu retiro o S, né? Eu retiro o S lá da palavra e aí fica CRI, né? Que é justamente você aproveitar as crises, que como o senhor muito bem colocou, elas são recorrentes, seja por questões climáticas, do produto, da variação cambial, das dificuldades financeiras, elas são inerentes. O que mais certo nós teremos em termos de meio empresarial são mudanças. As mudanças ocorrerão, tecnológicas. Inerente ao nosso Se processo. o negócio está bom, vai surgir um concorrente. Se não surgir concorrente, é porque está ruim, porque aquele segmento está em dificuldade, em decadência. Então, eu acho que essa questão de trabalhar a crise como um momento de cria é algo fantástico, algo necessário. Eloy, só me permite? Por favor. E bem nessa sua colocação, né, até na última palestra que eu dei, agora nós estamos fazendo também um treinamento de educação continuada para líderes, certo? E tive, não foi ideia minha, eu copiei, mas é bom a gente compartilhar. Socializar. Eu tirei essa do S da crise e voltei colocando um cifrão, certo? O S da crise, ela gera oportunidade que tem que se transformar num resultado econômico e financeiro. Perfeito. Então, essas oportunidades nós temos que ter bem, digamos assim, bem claro, certo? Que as empresas hoje têm que dar resultado, né? Elas nasceram para isso. Essa é a nossa responsabilidade social, de fazer com que as empresas gerem crescimento econômico, financeiro, que pague os impostos. O que é feito com ele é outra discussão. Mas que gere empregos, que gere renda, que gira toda a cadeia produtiva. Então, crise, crie e o cifrãozinho no meio. Perfeito. E aí eu vejo também, pela sua trajetória, comentaste agora há pouco, que tem a questão relacionada com você aproveitar as oportunidades, e eu gostaria de ir um pouco além. Eu acho que tem em alguns momentos que a gente pode até provocar, que a gente pode, digamos assim, gerar demanda, gerar necessidade. E aí eu relaciono um pouco uma dualidade, digamos assim. Muitos profissionais da contabilidade, de alguma forma, dizem, mas o meu cliente, ele só quer a parte fiscal, a parte do departamento pessoal, a emissão das guias, ele não dá valor para as informações contábeis, ele não lê, ele não analisa, eu faço todo um esforço para transformar dados em informações e elas não são adequadamente utilizadas. Então, eu vou, nesse primeiro momento, abordar com o senhor um pouquinho a parte do meio empresarial, essa sensibilidade para a utilidade. E logo depois a gente também vai trabalhar, com certeza, o outro lado, que aí o empresário diz, não, eu quero alguém para me ajudar no financeiro, no fluxo de caixa, na precificação, mas as pessoas não estão qualificadas. Então, no primeiro momento, só esse flanco de como sensibilizar os empresários para a importância e utilidade. O que a contabilidade pode entregar de melhoria para o negócio dele? Perfeito. Eloy, vamos dividir esse tópico em 2 partes. Primeiro, nós como profissionais e a visão que nós temos da nossa profissão. E segundo,
a visão e a necessidade do empresário, certo? Então, primeiro aqui, o que eu defendo já na minha empresa, certo? Nós temos duas formas de atuar. A primeira nós temos que fechar uma folha de pagamento? Temos, é obrigatório. Temos que apurar os impostos? Temos, é obrigatório. Temos que entregar um balancete num prazo ágil para que as informações cheguem ágeis e confiáveis, certo? Na mesa do empresário. Não adianta hoje nós fechar um balancete no dia 25 do mês que vem. É muito tarde, já passou um mês. O senhor me permite, eu uso a expressão de a fantasia de carnaval entregue na quarta-feira de cinza. Perfeito. Eu acho que dá bem uma visão exatamente, exatamente. Só que, Eloy, esse é o básico. É o básico. Isso que nós temos que fazer digamos assim, o que eu falo lá na minha empresa, é o feijãozinho com arroz. Só que nós temos que ter algo mais. Tem que ter algo mais. E o que é o algo mais? É a visão estratégica dos dados. Eu lá nos meus clientes, eu digo, eu tenho uma exigência. Eles já, parei. Tu tem exigência? Eu tenho uma exigência. Uma vez por mês, certo? No dia 10, no dia 15, eu quero até o dia 15, nós vamos nos reunir, eu com o empresário, com quem toma a decisão, celular com a secretária, e nós vamos ficar meia hora olhando o passado, transformando dados em informações. Que dados? Análise econômica, análise financeira, quanto que deu o resultado, aonde que ele reflete o meu patrimônio. E hora e meia nós vamos falar para frente. Certo? Tá, eu tenho isso. Qual é a tendência? Nós vamos falar de métrica do setor, nós vamos falar de indicadores, nós vamos falar de planejamento estratégico. Ele disse assim, mas peraí, contador falando de planejamento estratégico? Lógico! Ótimo. Certo? Nós temos que estar inseridos nesse meio, tá? Então, só o que eu vejo também, Eloy, profissionais que nem com a gente que quer ficar no feijãozinho com arroz, certo? Que ainda pensam que a nossa atividade é atrás de um balcão, apurando imposto, fazendo folha e apurando balancete. Isso, sim, é necessário, mas vai muito além disso. É nós quem temos que tomar a iniciativa de sentar e falar de empresário para empresário, nessa mesma linguagem. Nós temos que entender o negócio do cliente. Nós temos que entender a cultura dele, nós temos que entender como é que ele toma as suas decisões. E aí sim, preparar os dados contábeis com base nessa cultura. Por isso, né, Eloy, que eu penso, né, que eu contava na faculdade e pensava, mas por que contábeis está dentro das ciências sociais e humanas? Se 1 mais 1 é 2, não tem que estar nas ciências exatas, né? Aí a gente vai percebendo que a exata é a metodologia dela. Mas a contabilidade está dentro das ciências sociais, por quê? Porque cabe ao profissional humanizar ela e adaptar de acordo com a sociedade. Quem é a sociedade? O usuário da informação. E também é a ciência do patrimônio e está relacionado com pessoas. Nós queremos o bem-estar. Como o senhor comentou agora há pouco, a questão do lucro. Eu sempre trabalho isso como retorno do investimento. Ou seja, ninguém iria correr riscos se não tivesse o retorno daquele investimento. De alguma forma, eu vejo as organizações contábeis, os escritórios de contabilidade caminhando para isso. Sim, ou seja, eu vejo, e aí, como eu comentei há pouco, existem reclamações dos dois lados. Existem arestas a serem... Né? Eu me recordo que em um dos casos de consultoria que eu fui realizar, e também eu atuo mais na área gerencial, né? Tendo o apoio de um escritório contábil que prestava serviços para esse empresário, né? Ele olhava os números, mas ele tinha o seu controle paralelo, a ponto dele ter um tipo de negócio que recebe muito dinheiro antecipado para fazer determinados trabalhos. E ele tinha um cuidado excepcional com aquele recurso que ele recebia antecipado. Tanto que ele tinha, da maneira dele, o controle que ele logo precisava transformar isso em chapas, em estoque, né? Para ter o material para executar o trabalho que havia recebido o recurso. E ele classificava na contabilidade dele, no caderninho dele, na maneira dele, quando até tinha uma planilha Excel e tal, mas ele chamava de recebido não nosso. Para você ver que não está errado. Não, né? é uma metodologia dele. Não está lá no balanço patrimonial, não está da forma legal, mas você entender a linguagem, e eu achei assim, de uma prudência, de um cuidado, porque o que mais a gente vê em alguns empresários
empreiteiros, pequenas construtoras, marcenarias e tal, recebe o dinheiro adiantado e muitas vezes depois não entrega a obra ou não tem o recurso ou precisa de um outro contrato para poder saldar aquele ali. Então, a gente encontra, e eu sempre valorizo o bom empresário, o bom profissional em todas as esferas. Agora, como é que o senhor pode nos ajudar no âmbito de... Eu senti que o senhor já tangenciou no assunto, de tentar vincular a teoria e a prática. Então, a gente incentiva muito que os alunos paguem o pedágio, ou seja, durante a graduação, trabalhem na área, né, para ver os dois mundos, digamos assim. Certo. Além do próprio mundo acadêmico também estar realizando muitos esforços de simulação, de prática, de colocar as aulas com uma carga teórica necessária, porque o profissional da contabilidade, o que mais ele tem é estudar o resto da vida. Não, né? Verdade, learning é o tempo todo, ele não vai parar de estudar. Mas antes de chegar na educação continuada, que acho que é um tema fundamental, o que nós podemos fazer para melhorar a qualificação desse futuro profissional, seja na academia, seja unindo essa questão de já atuar, já trabalhar também durante o próprio período de graduação? Perfeito. Sabe, Eloy, quando você está comentando, eu lembrei de um fato assim, bom, vou me formar, lá em 90, vou formar, acabou meu estudo. Hoje, o estudo é muito maior que antes. Só que ele mudou, ele muda de contexto. Porque na faculdade, eu não entendia, Eloy, a sequência aconselhada. Mas por que dentro da faculdade eu tenho que estudar psicologia? Certo? Era uma cadeira lá na sexta de noite. Hoje, Eloy, no meu dia a dia, eu uso 50% de psicologia, porque nós temos que entender de gente. Claro. Certo? E claro que tem a visão técnica. Tem que ter, certo? Isso que nos diferencia. Agora, a tua questão, eu vejo o seguinte, a faculdade, ela tem uma sequência aconselhada planejada, certo? Nós temos que entender o porquê disso. E também a visão prática do dia a dia nos ajuda a enxergar a teoria e a experiência dos professores com outra visão. Então, nesse tema específico, eu digo o seguinte, primeiro, estudo. Cada um tem que entender como a forma de que da busca da informação que mais realize o seu conhecimento, né? Eu digo que todos nós temos um projeto otimal, todos nós, né? E que cabe a nós ir cavando para ir buscando esse projeto e trazer ele na prática. Então, para a gente ter esse caminho da melhor vinculação o trabalho prático junto com a teoria. Isso, e tem que ter esse equilíbrio. Uma parte vai pender mais para cá, outra parte vai mais para cá, mas essa linha tem que estar equilibrada, né? Maravilha, maravilha. Eu tenho a oportunidade também, aproveitando para narrar, digamos assim, de trabalhar uma disciplina já muito em MBAs e quando tenho oportunidade também na graduação, de simulação gerencial. Que aí também o futuro profissional ele consegue se dar conta do tamanho que são aqueles números, ou seja, que a tomada de decisões de preço, de contratar, de demitir, de comprar máquina, de planejar quando chegar a matéria-prima, de quando vender, de entender que você vende a prazo e aí aquelas coisas econômico e financeiro, entre aspas, chato do caixa e competência fazem muito sentido. Muito sentido. Porque aí você vê, no DRE tem uma visão, mas no fluxo de caixa tem outra. E o empresário, eu também, modestamente, por vivências, digamos assim, o empresário gerencia pelo caixa. Ele percebe se a empresa está bem ou mal pelo caixa. A ponto de você chegar com uma informação para ele, por favor. Sabe, Eloy, isso que você está falando, sim, até me lembro que as principais perguntas que os empresários fazem para a gente, primeiro, cadê meu lucro? Vem o contador lá apresentar, onde é que está ele? Certo? Cadê o... E a segunda, tá bem, ótimo, e agora? O que eu faço daqui para frente? Como é que eu transformo esse resultado econômico e financeiro, né? E isso... Nós, profissionais da contabilidade, que somos as pessoas mais preparadas para responder.
Então, isso fecha aquele segundo link, que Sim. também nós, profissionais, temos que descobrir e criar a necessidade no empresário. Às vezes nem ele sabe o que quer, nem ele. Certo? Esse talvez seja um dos caminhos estratégicos da contabilidade daqui para frente. Nós criarmos a oportunidade e o caminho para que ele enxergue em nós um profissional hábil, certo? Para mostrar e, digamos assim, não é só mostrar o caminho, é trilhar esse caminho junto com ele. Sim. E nós compreendermos também como profissionais que, por mais que tenha um cálculo, por mais que seja exato, preciso, você tem concorrência, você tem mercado consumidor, olhando lá, fazendo um exercício de empatia para com os empresários. Quer dizer, não é tão simples, vamos reajustar o preço em 6%. Tá, mas qual é a consequência? E o mercado? Aceita? Vai diminuir a demanda? Quer dizer, como é que eu vou olhar custo, volume e lucro em relação a isso? Não é linear, não é tão simples assim as questões. Então, voltando para aquela questão de simulação gerencial, acho que é um exercício super importante que os futuros profissionais façam de compreender as consequências das decisões. Você dá o diagnóstico e você indica algumas ações. E aí volta para a controladoria. Né? Vamos controlar o planejado versus realizado. Exatamente. Não foi uma vez que eu vivenciei o escritório contábil, empresas que vão crescendo, quase teriam condições de ter uma estrutura própria de contabilidade, mas usam a terceirização. E aí o contador vem lá, olha, o lucro foi 214.680 e tal, né? E o empresário, mas quem pegou meu dinheiro? Onde é que tá? Empresários que compram em determinado prazo, 30, 60, 90, mas vendem em 10 vezes. Ok, tá vendendo com margem, só que não tem o recurso agora. Tá lá no cliente. Vai estar lá tá adiante. No estoque. Ou, se for para a área comercial, tem um excelente Natal, tem um excelente novembro e dezembro, né? E aí o janeiro despenca. É da sazonalidade do negócio. Tá, mas e agora? Em janeiro eu tenho que pagar os impostos referente a dezembro, eu tenho que pagar a comissão dos meus funcionários referente a dezembro, mas eu não vendi para receber em janeiro, eu vou receber isso em 10 vezes. Como é que eu consigo, digamos assim, relacionar aquele recursos que futuramente eu vou receber, ou melhor, vamos transformar isso em dinheiro, vamos ver qual é o custo financeiro, mas você agregou esse custo financeiro na sua projeção de preço? Como é que isso está relacionado? É uma palavrinha-chave, né? Planejamento, né? Planejamento. E indicadores. Perfeito. Eu gosto de trabalhar muito com indicadores, certo? Muito com indicadores, né? E aí a gente vê, de novo, que o profissional contábil, sem demérito a nenhuma outra profissão... É muito preparado. Mas eu vejo engenheiros mexendo com a área financeira, eu vejo administradores, economistas, assim... Vai ser o profissional que demonstrar capacidade. Sabe, porque não é uma proteção, não há uma... Eu vejo assim, já fizeram um outro questionamento, quando que a contabilidade veio para a vitrine? Eu vejo que teve um ponto de ruptura, que para mim foi a pandemia, certo? 2020. Eu vejo que ali, nós, de uma certa forma, aproveitamos esse espaço, porque a nossa profissão, ela mudou a demanda, certo? Por que a gente diz que fomos para a vitrine? Porque os empresários estavam sem... O que eu faço? Demito ou não demito? Pego empréstimo ou não pego empréstimo? Aproveito agora e aumento a minha capacidade produtiva para quando voltar eu vou ter estoque definido? Quem é que ajudou nesse caminho? Nós, os contadores. Desde que, Eloy, a gente perceba e monte a estrutura, monte o nosso planejamento, monte o nosso conhecimento baseado nessa necessidade. Sim. Então, hoje, me reportando primeiro para os alunos, certo? A contabilidade não é nem só uma profissão do futuro, ela já é do presente. Do presente. E que vai continuar sendo... Desde que continuar sendo com essa capacidade de potencial de desenvolvimento econômico e satisfação pessoal, que está atrelado. Ótimo. Eu digo que dinheiro é consequência importante, certo, para os negócios, mas ele é consequência. Consequência de nós enxergarmos uma oportunidade, enxergarmos uma demanda de mercado e montarmos a estrutura para isso. Agora... Os alunos que estão nos ouvindo nesse momento, certo? Acreditem na nossa profissão.
Acreditem, porque vejo muito claro, Eloy, muito claro, um caminho nem só de futuro, certo? Mas um caminho a ser trilhado com boas perspectivas, desde que a gente enxergue e coloque a nossa mente e o nosso trabalho focado nesse caminho. Perfeito, perfeito. E a ideia do podcast é justamente essa, é trabalhar com a mente lucrativa, né? A gente quer trabalhar lucrativamente. Adorei a sua visão, a sua forma de colocar, concordo integralmente, acho que esse aí é um caminho. E a gente vê nessa questão da pandemia a ruptura, porque se entendia o mundo de forma linear, você sabia que você ia vender, você ia abrir o seu estabelecimento, você tinha compras, tinha venda, e de repente e agora? E teve setores que, é até cruel de se falar, porque se perderam vidas, foram momentos difíceis, de agonia, de indefinição, de não saber quando que ia retornar e em que patamar que iria retornar. Em que circunstâncias. Desfazer patrimônio, vidas foram perdidas, mas alguns setores, por mais cruel que isso seja, foram beneficiados com aquele momento. Alguns setores tiveram um boom. Eu gosto de pedalar, eu sou da bike e tal, e acompanho meus filhos e tal, foram eles que me incentivaram. E o ramo de bicicletas foi só para dar um pequeno exemplo, foi fantástico. Preços, modelos, demanda, porque não se podia fazer esportes em local fechado, as academias e tal, e ao ar livre era permitido, era uma das possibilidades. Mas assim, é esse time de saber aproveitar. E aí eu quero, de novo, aproveitar a sua experiência. Nós, de novo, em relação ao lucrativamente, nosso público é variado. Temos alunos, temos futuros estudantes, futuros interessados na área contábil, e temos quem já está no ramo. O que o senhor diria no sentido de esses profissionais poderem ofertar esse plus aos empresários? Como sensibilizar? Porque, modéstia à parte, nós profissionais da contabilidade, nós sabemos que nós temos um serviço bacana. Nós sabemos que nós temos algo genial para oferecer, útil, importante. E às vezes os clientes nem sabem que existe isso. Então, como oferecer um serviço, né, que ele nem sabe que ele precisa? Né? O que o senhor poderia falar nesse sentido dessa sensibilização dos empresários para que busquem isso e valorizem, porque vamos ser bem francos. Isso precisa ser remunerado, isso tem um custo, né? Não dá, mas vê para mim aí como é que é esse controle de estoque, como é que funciona a precificação. Então, não, eu vou colocar uma pessoa para trabalhar nisso, mas isso gera um custo, isso precisa ser remunerado, porque é uma informação estratégica. Eloy, vou abordar sobre dois enfoques, tá? Primeiro, só para concluir, você falou muito bem da pandemia, certo? Um dos segmentos que cresceu foi o nosso, de contabilidade. Sim. Nós temos que ter um jeitinho para falar, mas o ano mais lucrativo da minha empresa, a Impacto, que tem 24 anos, 70 colaboradores, né, com foco na contabilidade estratégica, foi 2020. Né? Ali deu a oportunidade de a gente crescer tanto financeiramente, que é importante, é o tema do nosso curso, certo? Como de visão profissional. Tá? Então, e vai ter agora um outro ponto que talvez seja um ponto, não vou dizer de ruptura, mas de oportunidades, certo? Nós estamos entrando por uma reforma tributária, que ainda, né, eu já comecei a falar palestra sobre isso, de que ainda o empresário entende que é uma questão do escritório de contabilidade, que vai mexer com os impostos. Não. A reforma tributária vai mexer com a maneira como nós fizemos negócios. Vai mexer com o departamento de compras das empresas. Claro. Vai mexer com o departamento de marketing, porque a exposição do preço de venda vai ser diferente. Então nós temos que entender que é um novo conceito de fazer negócios. E aí entra a nossa visão do contador. Se o contador enxergar isso como uma oportunidade, vai ter um negócio novo que cabe a nós vendermos para os nossos empresários. Se nós, contadores, enxergarmos isso, vou ter que apurar imposto de duas formas, vou ter que aumentar a minha equipe e vai ser só mais custo. Se ele mentalizar isso, vai ser isso mesmo. Claro. Então,
essa é uma maneira de nós enxergarmos, né, uma parte bem objetiva de como vai mexer no nosso mercado. Então, nessa visão, para os empresários, certo? Atentem para a reforma tributária. Ela está aqui, ela vai vir. O governo vai prorrogar. Não vai. Já está conosco, é lei, certo? Então, atentem a isso como uma questão estratégica. Profissionais de contabilidade, enxerguem isso como oportunidade. Eu já estou vendo colegas dizer, mas que mais trabalho para nós. Que ótimo! É mais trabalho, mas é mais um trabalho num valor agregado maior, certo? Bom, outra questão, digamos assim, vou dar o meu exemplo prático de como teve oportunidades que nós abrimos um outro mercado de trabalho oriundo da contabilidade, né? Que foi na questão de sucessão e governança, né? Nós tínhamos montado todo a Rhodes, isso faz uns 10 anos, todo um projeto de Rhodes, de um grupo econômico que nós trabalhávamos, fruto ali das concessionárias Toyota do estado, certo, que é o nosso carro-chefe. E, infelizmente, né, nós vimos o empresário partir para outro plano num acidente, certo? E aí nós vimos o projeto que era no papel funcionar na prática. Certo? Na questão da divisão dos irmãos. Eu quero apartamento nos Estados Unidos, eu quero a sede da fazenda. Não, já estava tudo organizado em cima de holdings, de planejamento sucessório, de proteção patrimonial. Então, isso abriu um mercado de nós participarmos de planejamento estratégico de sucessão, de nós contadores estarmos aptos a participar de conselhos de gestão de família, conselhos de administração. Você vê, tudo isso é contabilidade. É contabilidade, é contabilidade. Aí eu tenho, lembrando que na época da pandemia, né, tinha um empresário que me chamava, eu vou ter que ir no médico para tratar o Covid e vou lá trazer o meu médico da empresa, que somos nós. Nós somos os médicos das empresas. Sem dúvida. Certo? Porque nós estamos no âmago da questão. Nós temos a visão cultural do empresário, nós temos a visão do negócio, do patrimônio e, olha esse tripé, Eloy. Família, que é uma relação de afeto, e nas empresas familiares, patrimônio, que é uma relação financeira, e tem a questão da gestão, que é uma relação de poder, profissionalismo, certo? Quem cuida de cada parte. E aí, o contador, ele flutua nos três, dizendo para o empresário que se algum desse tripé não estiver equilibrado, vai comprometer um deles. Eu costumo atuar, eu me autodenomino como algodão no meio dos cristais. Dos cristais. Porque além da questão familiar, muitas vezes os cargos, quando é uma empresa familiar, costuma ser, não, o diretor financeiro é um dos irmãos, o marketing é um outro irmão, outra irmã e tal. E aí o cuidado, que todos estão certos, mas o controller, o consultor, tem que conseguir transitar de novo pela área psicológica. Só isso aqui já daria um outro podcast, né? Eu anotei aqui a questão de herdeiros e sucessores. É muito diferente você deixar herdeiros ou deixar sucessores, né? Cônjuges que vêm para a família, que são outras famílias. Aí eu brinco de novo, aí tipo assim, um cunhado diz assim, teu irmão já comprou um carro novo, você ainda não, e tal. Começa a ter e aí vem os filhos dos filhos, quer dizer assim, eu gosto muito desse tema, já vi muitas organizações com códigos muito severos de que o possível sucessor, os herdeiros, só entram na empresa depois de 5 anos terem trabalhado em outras empresas que não são do grupo e tal. Mas enfim, vamos tentar voltar para cá. Mas isso é só para incentivar tudo o que tem... campo de trabalho da contabilidade. Para a contabilidade. Campo de trabalho da contabilidade. A gente pode abrir várias frentes. Várias frentes. Eu vou puxar um pouquinho sobre a reforma tributária. Certo. Até porque foi uma atividade recente que eu estive presente, agora o Tribunal de Contas está fazendo um roteiro, né, da reforma tributária, com foco na gestão pública, pensando na gestão pública. Mas o que me chama a atenção nesse momento, para dar o start, é que a reforma tributária, a transitoriedade, ela vai até 2093. Tem um longo Essa período. Reforma tributária vai até 2093. Ou seja, vai atingir nossos filhos, nossos netos, e possivelmente até 2093 a gente não esteja mais
nesse plano. Tem poucas possibilidades. Vamos se preparar para isso. Isso acontecer. Somos finitos, né? E queremos deixar um legado. Queremos deixar uma continuidade. Tem muitas questões da reforma que a gente pode criticar e tal, mas algumas que eu gosto de elogiar. Sempre tento olhar a parte positiva. Então agora você vai emitir uma nota fiscal e você vai ver o que é produto e o que é imposto. Né? O imposto vai ser por fora, como sempre deveria ser. Né? Porque a nossa maior dificuldade é até explicar para o empresário que é por dentro, que você paga imposto sobre imposto. Tá? E já fecha o parênteses, porque aí a gente vai mexer com o fluxo de caixa das empresas. De cálculo, mas saber como você vai se creditar. O que você é uma empresa de serviço? Você é uma empresa, né? Você está trabalhando com um produto. Como que se interfere? Porque aí você vai conhecer por que é tributar produtos, tributar renda, patrimônio, essas coisas todas. Mas fica a sementinha lançada aqui, né, Exato, daqui a pouco a gente de que esse programa... é um produto que está junto conosco, certo? E veio com a transição longa, que nem você falou, mas já com ideias imediatas que começa ano que vem. Começa ano que vem. Você tem que preparar software, você tem que preparar a estratégia do teu produto, de como ele vai chegar lá no final. Planejamento de vendas, certo? Nós temos um cliente de construção civil que vende apartamento para em 10 anos. Mas peraí, 10 anos, no terceiro ano a tributação vai ser diferente. Sim. Tá, mas vamos lá. Mas isso é para o profissional da contabilidade. E se ele não se habilitar, se ele não pegar isso, se ele não aproveitar isso, outros o farão. É essa que é Sabe a minha... qual é o outro? Que é a minha... Por favor. Mercado. O mercado vai regular isso aí rapidinho. Ou a gente... Porque não, é um caminho sem volta. Sim. Ou a gente se atualiza aí, ou nós vamos ficar para trás. Porque as empresas vão buscar. Vai ser um engenheiro, vai ser um administrador, vai ser um contador, vai ser... um advogado, né? Vai ser um profissional que vai se interessar por esse nicho, né? E vai sair na frente. Mas é difícil. Bem-vindo. Coisa boa. Você subiu. Na dificuldade tem mais oportunidades. Você foi para um outro patamar. Maravilha. Se me permitir agora, dentro de ativar a mente, que é a nossa proposta do Lucrativamente, um bate-bola rapidinho. Fiz algumas anotações aqui para a gente... conhecer um pouco mais o senhor por preferências, por questões assim, dentro da proposta do Lucrativamente, que a gente deve repetir para os demais entrevistados que nos dão a honra de estar aí conosco. Dia ou noite? Dia, quando a luz vence as trevas. Café ou vinho? Café de manhã nos mostra, já desperta, só aquele arominha do café já atiça a nossa mente. Lógico, um vinho no inverno é bom também, mas eu ainda fico com café. Agora uma difícil, agora talvez a gente perca 50% da nossa audiência, agora é polêmico. Grêmio ou Inter? Campeão de tudo, Inter. E futebol é a nossa, é a oportunidade do nosso lazer, certo? Mas tem que nos unir. Com certeza. Nos unir. Mas eu adoro, jogo futebol e vou ao estádio seguidamente. Não esquecendo de que Grêmio foi de fato o primeiro time internacional do Rio Grande do Sul. Certo. Né? Porque o Internacional demorou um tempinho mais e tal, só para não perder a oportunidade. Mas é bom, eu fico, aproveitando o momento, assim, eu fico um pouco até chateado de ver a nossa decadência como sociedade. Porque a gente chegar num ponto de ter que ter torcida única nos estádios. Num evento... A nossa civilidade... Eu fecho por aí. Perfeito. Né? Porque, tem que ser algo prazeroso. Eu já fui em estádio, torço, saio chateado quando perco, não óbvio. Uma vida que segue. Mas, por favor, é um esporte. A gente ganha, a gente perde, a gente empata e tal. Praia ou serra? Praia, com certeza. Ali a gente consegue trabalhar os 4 elementos da natureza juntos. Maravilha. Eu brinco dizendo que quando querem me acalmar é água salgada. Não me deem água doce, porque eu quero água salgada. Sabe que essa pergunta, aproveitando nós temos que ter metas de vida, certo? Eu, quando tinha 30 anos, eu planejei minhas metas quando chegasse nos 40. E uma dessas metas é ter um apartamento na praia, certo? E atingimos. Então, isso nos dá a satisfação e aproveitando também a oportunidade, né, de dizer assim, se tem algo que a contabilidade me proporcionou, Eloy, foi, primeiro, relacionamentos. Segundo, a oportunidade de aflorar o nosso projeto pessoal, otimal, como a gente diz,
como a metodologia FOIO diz, trazer ele para o nosso eu histórico, né? E terceiro importante, oportunizou também ter uma boa condição para a nossa família, para que ela tenha oportunidades de crescimento e que é tema do nosso debate, certo? A contabilidade nos proporcionou ter lucratividade para que isso fosse investido em prol da família, do bem-estar e que esse caminho fosse contínuo. Assim como tu bate uma meta dos 40, tu já prepara dos 50, já prepara dos 60 e assim por diante. Excelente. A mente lucrativa gera lucrativamente. Gera. Ou seja, você acaba a energia do universo nos ajuda. Se retroalimentando. Carro ou bicicleta? Carro. E carro aqui, primeiro que a gente nasceu de uma concessionária de veículos, que é o nosso carro-chefe hoje na contabilidade, né? Certo. E o carro, para mim, é uma sensação assim de conquista, de prazer, de liberdade, né? Não que a bicicleta não seja bom, mas eu prefiro o carro. Uma cidade no Brasil? Faxinal do Soturno. Mas, que me faz voltar às nossas origens, o encontro conosco mesmo, né? Cada vez que eu vou para lá, eu me renovo. Que maravilha. Uma cidade no mundo? Roma, onde eu vejo lá, cada vez, eu já fui 2 vezes, cada vez que a gente vai lá, a espiritualidade, que eu acho que é outro ponto que nós temos que tocar aqui, certo? Ela me renova. A energia é diferente, né? Então eu vejo que a espiritualidade é uma forma, seja ela qual for a sua religião, mas aquele acreditar num eu superior, ele nos move e nos ajuda a entender certas demandas desse plano. Sol ou chuva? Sol, alegria, energia positiva, luz. Verão ou inverno? Verão. Fico mais alegre. É bom tomar cerveja, é bom tomar banho de piscina, é bom de ir pra praia, bom de jogar bola. Verão. Uma realização? Uma realização eu vejo várias realizações, certo? Uma delas ligado à parte profissional, certo? De ter cumprido essas metas, todas elas planejadas, essa sensação positiva. Na meta pessoal, a constituição de uma família, o filho, certo? Que está estudando contábeis aqui na Meneghetti, é uma satisfação pessoal. E você falou uma palavra lá no início, legado, certo? Hoje, se nós enxergarmos assim, cada vez que eu entro na empresa, eu vejo 74 famílias que, de uma certa forma, depende de uma decisão nossa, certo? Isso é uma realização. Perfeito. Um sonho? Um sonho é chegar lá nos 100 anos, certo? Olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Maravilha. O que a contabilidade proporcionou para o senhor? Sei que já tangenciamos, já falamos sobre isso, mas para nos encaminharmos já para o encerramento. Proporcionou autorrealização, proporcionou eu chegar hoje e dizer assim, tô de bem com a vida, certo? No sentido assim de que o bem com a vida é uma série de fatos, não é um isolado, é um caminho, certo? Então a contabilidade, ela me realizou como profissional, como pessoa, porque a gente vê uma ideia tua para um cliente, ele colocar em prática e fazer um crescimento, tu tá crescendo junto, certo? Oportunizou eu criar e constituir uma família sadia, certo? Oportunizou uma realização financeira. Eu afirmo com certeza, dá para ganhar dinheiro com contabilidade sim, certo? Depende do quê? Do teu escopo, aonde tu quer chegar, certo? Que é ilimitado, o limite é a tua mente, e o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Porque não adianta só ficar sonhando, eu tenho que realizar, eu tenho que botar a mão na massa, certo? E principalmente, certo? A contabilidade, ela me motiva a acordar todos os dias de manhã cedo e dizer, vamos? Porque estar dentro da empresa, estar envolvido com contabilidade, me dá prazer, me dá uma alegria, me dá uma autorrealização. Então, esse digamos assim, é o legado que a gente pode deixar. Maravilha. E o senhor tocou num ponto muito bacana, que é a ideia de a mente é o limite. E eu ousaria acrescentar, indo
ao encontro do seu pensamento, da sua fala, de que, na verdade, a mente está relacionada com o cérebro e que o cérebro, na verdade, é um músculo. Quanto mais a gente exercitar, melhor ele fica. O perigo é deixar ele atrofiar. O perigo é justamente não utilizar. Então, agir realmente como pensando nele como um músculo. Juliano Vendrusco, quero lhe agradecer muito, muito por esse bate-papo. Eu não imaginei que poderia fluir tão bem. Eu confesso que algumas coisas a gente tinha pensado, outras aconteceram muito naturalmente. Eu acho que isso é fruto dessa interação. Que aqueles que nos acompanharam até aqui possam, de fato, nos acompanhar nos próximos episódios. Muito, muito obrigado por esse seu tempo. Acho que a disponibilização desse tempo é uma das coisas mais valiosas que tem. Temos interesses em comum e eu convido a todos que assim o queiram, nos acompanhem nos próximos episódios. Muito obrigado.